Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando agora mais uma edição do seu Trabalho em Revista, boletim semanal que é produzido aqui pela Justiça do Trabalho em Mato Grosso. Instalada há quase 3 anos na cidade, a Vara do Trabalho de Juara agora está em uma sede própria. A inauguração foi no último dia 11. Veja como foi o evento. Com a presença de vários representantes da sociedade, a nova Vara do Trabalho de Juara foi oficialmente entregue à população nessa última sexta. A expectativa é melhorar ainda mais os serviços prestados à comunidade com uma estrutura que segue o padrão dos novos prédios, com ambientes específicos para uma vara. Imagino que tem a dívida inteira. É uma dívida nova que nós tínhamos de entregar uma casa para todos nós, a casa de justiça, próximo da sociedade. E fizemos isso, a entrega hoje com uma infraestrutura adequada, qualificada e moderna. De modo que nós não temos luxo, mas nós temos o necessário para bem atender os nossos jurisdicionados, os nossos advogados, enfim, ao público como um todo. É um sonho do município de Juara, dos advogados, das pessoas que estão aqui, do juiz titular, inclusive, que precisava de uma estrutura adequada, não que a nossa não fosse, mas enfim, é um sonho ver essa casa transformada em realidade, saber que a Justiça do Trabalho agora tem um local adequado para receber as pessoas, com infraestrutura, de tecnologia, de mobiliário, de iluminação, enfim, tudo que precisa para receber bem o jurisdicionado. Uma história de luta, uma conjugação de esforços entre o Tribunal Regional do Trabalho, a Ordem dos Advogados, a Prefeitura Municipal de Juara, a Ordem tentando buscar esse sonho, o Tribunal entendendo a necessidade, a Prefeitura entrando com a doação de terreno. É a união de todos, fazendo com que uma região pujante tenha as suas relações de justiça social implementadas e estabelecidas para ficar. Durante a solenidade, também foi firmado um termo de cooperação entre o Tribunal e a TV Juara para a divulgação de vídeos sobre a campanha de boas práticas nas relações de trabalho. Além de julgar, há um interesse enorme no Tribunal de ser protagonistas em ações que valorize a sociedade e em ações que evite acidente de trabalho, em ações que faz com que a relação humana daquele que precisa trabalhar e daquele que precisa de auxiliares seus empregados, que ela se avance e ela seja a melhor possível. É de extrema importância para o município de Juara, para o desenvolvimento do município de Juara. As empresas que estão se instalando no município já vão ter esse apoio também na Justiça do Trabalho com relação à função social da Justiça do Trabalho, mais educativa do que punitiva, como muitas pessoas às vezes pensam que a Justiça do Trabalho só é punitiva, mas ela também tem o caráter educativo, especialmente com relação ao trabalho escravo, o trabalho de crianças, né, e também dos equipamentos de segurança do trabalho. Então, nessa parceria que tem com a TV, acho que vai ser de suma importância, né, esse trabalho junto com a Vara do Trabalho de Juara e para o atendimento do cidadão e dos advogados de Juara também. A inauguração em Juara foi a 4ª em 2014 e o projeto é que até o final do ano todas as unidades da Justiça do Trabalho em Mato Grosso tenham sedes próprias. O Comitê Multi-Institucional do Sistema Judicial de Mato Grosso se reuniu no último dia 14 aqui no TRT. Uma das pautas foi pensar em estratégias para estimular a conciliação. Representantes do sistema judicial se reuniram no TRT para tratar de ações em conjunto voltadas à melhoria do judiciário brasileiro. Uma das pautas tratadas esteve relacionada à redução do crescimento e dos estoques de processos. Isso porque o grande número de ações tem prejudicado a rapidez do judiciário em todo o país. A recomendação é incentivar a prática da conciliação. O comitê também deu início aos trabalhos de construção do seu planejamento estratégico. O objetivo é estabelecer as prioridades que deverão ser buscadas pelos grupos nos próximos anos. O TRT de Mato Grosso irá contribuir diretamente com esse processo, por meio de sua Secretaria de Gestão Estratégica. A pessoa que trabalha por conta própria pode se legalizar e se tornar um pequeno empresário, ou seja, um microempreendedor individual. Para explicar as vantagens e as responsabilidades desse autônomo, a gestora de atendimento do Sebrae, Liliane Ramos, é a nossa entrevistada no próximo bloco. Não saia daí, que a gente volta já. Na hora de pensar em segurança, algumas coisas podem ser deixadas de lado no trabalho. Talvez por achar que não são necessárias, ou porque até atrapalha.
Não importa o trabalho, o melhor negócio é sempre valorizar a vida. A Justiça do Trabalho não acontece só nos tribunais. Ela é feita por todos nós. Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. Voltamos com o programa Trabalho em Revista. Para o autônomo que busca sair da informalidade, o microempreendedorismo individual é um dos caminhos. Se de um lado facilita por entrar na legalidade, do outro, 47% desses empreendedores estão com pendências na Receita Federal. Para falar mais sobre esse assunto, a gestora de atendimento do Sebrae, Liliane Ramos. Tudo bem, Liliane? Seja bem-vinda ao programa. Tudo bem. Liliane, o que é o MEI? O MEI, ele é uma empresa, né? É aquela pessoa que está na atividade e que fatura no máximo R$60 mil bruto ao ano. Né? Então, essa empresa, ela pode ter no máximo um funcionário com carteira registrada e está na atividade de comércio, serviço ou indústria. O que ele diferencia da microempresa? A principal diferença é o faturamento, que o limite do faturamento do microempreendedor individual é de até 60 mil. Né? E outra limitação do microempreendedor individual é a quantidade de funcionário, que ele pode ter no máximo um funcionário. A partir daí ele já se torna microempresa. Se eu estou configurada no MEI, só tenho um funcionário e eu aumentei, né, contratei mais gente, como que eu devo proceder? Nesse caso, a orientação é procurar um contador, tá? Esse contador, ele deve fazer uma notificação, informar a Receita Federal que essa empresa está desenquadrando de microempreendedor individual para microempresa, e aí o processo de migração, efetivamente, ela vai correr no calendário fiscal, que é janeiro do ano seguinte. Se eu trabalho sozinha, eu também posso me enquadrar no MEI? Sim, você deve se enquadrar pelo MEI, até porque a fiscalização ela ocorre tanto na sua residência, como se você é ambulante, se você está vendendo dentro de um carro. Então você deve ser microempreendedor individual. Quais as vantagens para esse profissional se tornar um microempreendedor individual? Quais são as vantagens para ele? A principal vantagem é a ampliação de mercado, porque uma vez microempreendedor individual, tendo o seu CNPJ, a empresa ela pode emitir nota fiscal e aí ela pode vender ou prestar serviço para o governo ou para outras instituições privadas. Ela também pode ter conta em banco e aí ter máquina de cartão de crédito, ter financiamentos com juros bem inferiores da pessoa física, e ela também já está coberta pela Previdência. Então tem assegurados aí a sua aposentadoria, os auxílios doença, o auxílio maternidade, enfim, todos os auxílios da Previdência. Ou seja, uma perspectiva de ampliar o seu próprio negócio. Sim, na verdade o objetivo do microempreendedor é esse, né? Você começa pequeno, conseguindo competir com os grandes, porque você tem nota fiscal, pode emitir certidões negativas, né? E aí sim, a partir dessa ampliação do mercado, o objetivo é realmente você sair do microempreendedor e sim ser microempresa, porque aí você pode aumentar o faturamento. Dados aqui em Mato Grosso revelam que esses microempreendedores individuais, quase 50% deles estão inadimplentes com a Receita Federal, é isso? Isso. Esse índice é de pessoas que não entregaram a declaração, tá? Isso é preocupante porque a maior parte dessas pessoas, além de não ter entregue a declaração, elas também estão inadimplentes com o Simples Nacional, né? E com isso ela pode perder o seu CNPJ, ela pode deixar de ser microempreendedor e ser microempresa automaticamente e pode ficar impedida de fazer compras fora do estado e vai ficar fora do Simples Nacional também. Qual que é a maior confusão que eles fazem? Por exemplo, não deu certo a empresa, eles acham que podem fechar. Essa maior dúvida que chega no Sebrae, por exemplo, que podem fechar, que podem parar a atividade sem precisar fechar, é isso? Exatamente. Eles acreditam que, por não estar com a empresa aberta efetivamente, que a empresa ela vai fechar no sistema. E não é bem assim. Então, aquela pessoa que abriu a sua empresa, ela obteve seu CNPJ, a partir do momento que ela deixa de exercer a sua atividade, ela deve realizar o fechamento e pagar o Simples que está em atraso,
né? E aí essa pessoa, após essa baixa, se ela ainda tiver alguma dúvida, ela não conseguir efetuar esses pagamentos, a dívida ela sai da pessoa jurídica e passa para a pessoa física. E aí, a partir do momento que ela tem essa dívida como pessoa física, que vai estar na dívida ativa, aí ela tem que procurar a Receita Federal para ir regularizando conforme a necessidade dela, né? Quais são as principais orientações que o SEBRAE fornece a esses microempreendedores? Bom, o SEBRAE ele atua desde aquelas pessoas que querem ainda se formalizar, então a gente tem palestras explicando como é que ela deve fazer para se formalizar, passo a passo, quais são as obrigações que ela terá depois de abrir a empresa, né? Quais são os benefícios. A gente auxilia na abertura dessa empresa, a gente ajuda também a realizar a declaração, então a declaração ela é gratuita, é feita no portal do empreendedor e o SEBRAE ajuda no preenchimento. Então o microempreendedor ele não precisa ter um contador? Não, ele não precisa ter um contador, porque os registros dele são relativamente simples, tá? A obrigação dele é pagar o imposto mensal, ele ter toda a sua legislação ambiental, sanitária, de acordo com o município, o estado, e ele tem que fazer a declaração anual. Então, essa declaração basta anotar o faturamento mensal e aí, no ano seguinte, colocar o somatório desse faturamento. Esse trabalhador, ele pode ter um empregador, né? Um empregado, perdão. Esse empregado, ele tem que ser um profissional, ele pode ser um estagiário, ele pode ser um aprendiz? Há uma determinação para isso, uma diferença? Não, ele pode ter um estagiário, mas só um. Então, ele não pode ter um funcionário e um estagiário, tá? Esse funcionário, ele deve ter carteira assinada e o registro da carteira, ela tem que ser um salário mínimo no máximo ou o teto da categoria desde que sindicalizada. Ou seja, então, eu montei uma empresa, ela é pequena, eu não tenho condições de contratar um profissional, que eu possa pagar mais, eu posso ter um estagiário, legalmente? Pode, legalmente pode. Sendo tranquilo. O SEBRAE oferece cursos de qualificação também ou não? Sim, o SEBRAE ele trabalha muito na área de gestão. Então a gente atua na parte de empreendedorismo, como você comprar melhor, como administrar as finanças, como você vender mais. E aí a gente também tem assessoria, onde o SEBRAE visita essas empresas para dar pequenas dicas de como ela pode melhorar e ampliar o seu negócio. Há um custo para esses microempreendedores individuais? Não, todo o trabalho do SEBRAE para o microempreendedor individual hoje ele é gratuito, seja através de assessoria ou através de capacitação. Quais são as áreas que mais existem, áreas de atividades, esses microempreendedores individuais? Hoje em Mato Grosso, na verdade no Brasil, o maior número é no comércio, né? Seja, enfim, nos mais diversos comércios, desde beleza, estética, comércio varejista de roupa, enfim. Onde dá para funcionar com menos quantidade de profissionais, exatamente. Isso, né? Para a gente finalizar, Liliane, eu gostaria que você passasse para o telespectador, né, e para o internauta que nos acompanha, onde obter mais informações. Bom, você pode estar procurando o próprio SEBRAE, que fica na Avenida do CPA. A gente também tem um 0800, que é o 0800 570 0800, e tem o Portal do Empreendedor, que você pode estar acessando e estar tirando as dúvidas. O Portal do Empreendedor é o www.portaldoempreendedor.gov.br. Ok, obrigada pela sua participação e assim terminamos o programa desta semana, mas você pode revê-lo a qualquer momento acessando a página do TRT na internet e clicando no link vídeos. O programa também está disponível no YouTube, no endereço que aparece aí na sua tela, e aproveite para acompanhar o Tribunal nas redes sociais. Obrigada e até o próximo programa.